Um alerta para a saúde agora. Os cigarros eletrônicos são vetados no país pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e tem surgido na internet notícias de que os cigarros eletrônicos com vitaminas melhoram o desempenho durante as atividades físicas. Porém, profissionais da saúde alertam para o vape vitamínico, que pode causar diversos danos à sua saúde. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com o Dr. Paulo Correia, que é pneumologista e coordenador da Comissão Científica de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia. Dr. Paulo, boa noite para o senhor. Boa noite a você e aos nossos telespectadores. Esse cigarro com vitamina, ele prejudica a saúde? Prejudica a saúde. Para que os telespectadores entendam, quando a gente utiliza uma droga, uma droga na medicina é uma substância química com uma ação farmacológica definida. Quando nós usamos uma droga por via oral, essa droga foi devidamente estudada para ser utilizada, ela passa pelo fígado e tudo mais. Para uma droga ser utilizada pela via inalatória, ela precisaria passar por todas as etapas que são feitas em um ensaio clínico randomizado para se ter certeza da segurança. Então, nós fazemos primeiro estudos em animais, depois, estudos em pequenas populações humanas, populações maiores, depois estudos de fase 3, para ver se ele tem o efeito, e aí sim aquilo é lançado no mercado. Então, as indústrias de tabaco, a indústria do cigarro eletrônico está na mão das grandes indústrias tabageiras tradicionais que todos conhecem, British American Tobacco, Philip Morris, etc. Então, eles estão usando uma plataforma que já é insegura. Para produzir o aerossol desses dispositivos eletrônicos é utilizado o propileno glicol, que não existem estudos de segurança do propileno glicol inalatório para seres humanos. Além disso, as vitaminas que são colocadas, elas teriam que ser submetidas também a estudos detalhados para poder ver se elas não provocariam lesões no pulmão. Um exemplo para quem está nos assistindo. A insulina é utilizada há muito tempo por via subcutânea ou outras vias para o tratamento do diabetes. Um laboratório resolveu pesquisar a insulina inalatória porque muitos pacientes não gostam de ter que ficar usando caneta e recebendo picadas. Então, eles fizeram todas essas 3 etapas, conseguiram ver que era seguro, em pequenas populações não teve problema nenhum. O FDA, a Anvisa, as agências regulatórias aprovaram e depois ela foi lançada. Quando a droga é lançada no mercado, existem os estudos de pós-marketing, que a gente fala, de pós-comercialização, que continuam a ver a segurança da droga. E o que foi visto com a insulina inalatória? Ela produzia fibrose pulmonar. Além disso, gente, quando você inala alguma coisa pelo dispositivo eletrônico para fumar, além de não ter segurança do propileno glicol, existe a inalação, porque no filamento que é aquecido tem metais e a bateria tem metais que vazam para o usuário. Então, veja bem, você está inalando propileno glicol que você não sabe se é seguro ou não, se pode dar doença no pulmão. Você está inalando uma vitamina que a indústria falou com você para você usar e que também não tem estudo de segurança. E, além disso, você está enchendo o seu pulmão de metais, latão, cobre, zinco, níquel, latão, um monte deles que também não tem estudo. Então, vejam bem, as indústrias de tabaco estão fazendo, elas estão migrando, tem uma revista que chama Tobacco Repórter que mostra isso, uma dessas grandes indústrias que eu citei, elas querem se colocar como indústrias de saúde, Então, vitamina é uma coisa que é associada com a saúde. Então, não se engane. Se você tiver que usar a vitamina, primeiro procure um médico especializado em esportes e ou nutrição, para ele verificar se você precisa de fato de vitaminas, A minoria dos pacientes precisam dessas vitaminas para reposição e, se precisar, elas terão que ser feitas pela forma digestiva, porque pela via inalatória não é seguro. Não seja a cobaia, não seja o ratinho da indústria que quer vender cigarro, quer vender cigarro eletrônico, que quer vender vape de vitamina e você será a vítima. O senhor vai continuar com a gente, porque daqui a pouco a gente quer até fazer essa comparação entre esse cigarro eletrônico, que está mais conhecido aqui no Brasil, apesar de ser proibido, com essa questão da vitamina e também a realidade brasileira em relação aos fumantes, tá bom? Daqui a pouquinho o senhor volta com a gente, pode ser? Pois não. Tá certo, obrigado.
Nós voltamos a falar sobre a questão do cigarro, dos fumantes no Brasil. Voltamos a conversar com o Dr. Paulo Correia, que é pneumologista, sobre esses danos à saúde, causados pelo uso do cigarro. Segundo dados de 2021, divulgados pelo Ministério da Saúde, o percentual total de fumantes com 18 anos ou mais no Brasil é de 9,1%, sendo 11,8% entre homens e 6,7% entre as mulheres. A idade média de experimentação do tabaco entre os jovens brasileiros é de 16 anos de idade. Doutor Paulo, ainda é muito grande esse percentual de fumantes no Brasil, quase 10%, né? Ainda é muito grande. O que a indústria do tabaco conseguiu fazer após as políticas de ambientes livres de fumo chega a ser surpreendente. Porque com as políticas de ambientes livres de fumo, não se deixa fumar, então o adolescente não vê mais nos lugares onde ele vai, onde ele joga sinuca, boliche, na danceteria, na boate, ele não vê mais ninguém fumando. E aí a experimentação dos cigarros eletrônicos passou a ser a porta de entrada. Então o tabagismo tradicional, ele não fala, ele não conversa com essa geração nova. Essa geração nova, ela é seduzida por esse discurso falso da indústria, que seria só vapor de água, não é um aerossol com quase 2.000 substâncias químicas, e eles têm esses sabores de frutas que são extremamente, cosmeticamente adequado, digamos assim, atrativo, a pessoa não fica cheirando a monóxido de carbono porque não tem combustão do tabaco, existe combustão, mas ela é a temperatura mais baixa e a combustão do líquido, então isso tudo torna o cigarro eletrônico extremamente atrativo, e uma coisa preocupante para nós, que ele é atrativo até mesmo para pessoas que nunca tinham fumado. E se a gente comparar, por exemplo, o cigarro tradicional com o cigarro eletrônico, qual faz mais mal para a saúde? Ou os dois fazem da mesma forma? Os dois causam as mesmas doenças, mas nós podemos dizer o seguinte: o cigarro eletrônico, ele é relativamente novo, então todas as doenças que ele provoca ainda não são conhecidas. Mas, digamos assim, ele provoca todas as doenças que o cigarro convencional provoca, tem uma quantidade de substâncias ainda desconhecida, e a gente sabe de 2 riscos específicos do cigarro eletrônico, que são a EVALI, que é uma doença respiratória aguda grave, que começou a matar a gente em todo o mundo a partir da segunda metade, principalmente do último trimestre de 2019, e ela se manifesta de forma muito semelhante à Covid-19. Então, durante a pandemia, a EVALI ficou eclipsada, mas é uma doença extremamente grave, que pode levar pacientes jovens à ventilação mecânica e até mesmo à morte. Então, a gente brinca, assim, que é uma doença extremamente grave, que quando não mata, aleja. Além disso, existe a inalação dos metais, que eu chamei a atenção no primeiro bloco, esses metais são riscos específicos do cigarro eletrônico, e além disso existe uma massa de partículas ultrafinas muito grandes nos cigarros eletrônicos. Essas partículas ultrafinas estão associadas com risco cardiovascular, então esses produtos têm um risco bastante importante de angina, infarto, e tem sido relatado na literatura, inclusive, derrames, AVCs, em idades muito mais precoces, até 10 anos antes nos usuários de cigarros eletrônicos do que de cigarros convencionais. Então, vejam que não existe cigarro bonzinho, cigarro eletrônico não é para tratamento de cigarro tradicional, ele tem altas doses de nicotina, ele provoca dependência, fora os riscos ainda que estão sendo ainda descritos, mas que são extremamente graves e importantes. Tá certo. Muito obrigado pela participação do senhor com a gente aqui no Jornal Brasil Hoje. Uma boa noite para você. Uma boa noite a todos e a todas. Obrigado, estamos sempre às ordens. Nós também.